Olá, produtor rural, seja muito bem-vindo ao Agroforte Brasil Forte. No programa de hoje, vamos mostrar alternativas para que o produtor rural seja remunerado pelos serviços ambientais prestados a toda a sociedade. Tem ainda a história de uma produtora de queijo que conquistou o reconhecimento internacional pela qualidade do seu produto. E o Senar faz parte dessa trajetória. Nós fomos também ao Amapá conhecer a produção agrícola do estado. Localização geográfica privilegiada, porto estruturado e até 3 safras de grãos por ano são alguns dos diferenciais. Já em Varreçai, município do interior do Rio de Janeiro, 2 irmãos conseguiram melhorar e muito a produção de leite. Sabe como? Com a assistência técnica e gerencial do Senar. Fique conosco, o Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Quase metade de toda a área preservada no Brasil está dentro das propriedades rurais. São diversas iniciativas para unir produção e cuidados com o meio ambiente, seja na recuperação de áreas degradadas até na preservação de nascentes. Um serviço que o produtor já faz e beneficia toda a sociedade. O debate agora é como remunerar o produtor por essas ações. O chamado pagamento por serviços ambientais é uma alternativa e é justamente esse assunto que vamos conhecer na reportagem de Simone Andrade. A Fátima é produtora de água no Distrito Federal. Dentro de uma propriedade de 40 hectares, 10 são de área de preservação ambiental. Destes 10, 8 hectares estão em torno de uma nascente. Ela entrou para o programa Produtor de Água da Agência Nacional de Águas em 2012 e assumiu o compromisso de recuperar a nascente. O plano é tornar a chácara toda uma grande floresta comestível. Então nós temos lá embaixo, nós temos o córrego, já beirando o córrego a mata está preservada e já foi plantado mais uma faixa, temos mais umas 3.000 nativas lá plantadas. Aí depois nós chegamos nos sistemas agroflorestais, dos sistemas agroflorestais chegamos no produtor de água e vamos subindo até o próximo plantio que vai acontecer nas próximas chuvas, aí outubro, novembro, já deve haver plantio de mais 3 hectares. Recuperar a vegetação em torno da nascente não é um trabalho da noite para o dia. Semana passada, por exemplo, o fogo comum no cerrado nessa época do ano destruiu alguns exemplares que já estavam com 5 anos de vida. O fogo não nos desanima, pelo contrário, ele nos dá aí a força, né, da transformação para vir plantar novamente e continuar o trabalho que não termina. O filho da Fátima trabalha na propriedade. Para ele, o que mais contribui para a produção de água na nascente é o cultivo agroflorestal. A gente está cuidando do solo e, consequentemente, cuidando da água também que a gente está usando, né, para produzir esses alimentos. Esse córrego é um exemplo de como o serviço ambiental beneficia toda uma sociedade. Quem olha assim não imagina, até porque estamos longe da barragem, mas ele é um dos responsáveis pelo abastecimento de 2 cidades que juntas somam 321 mil habitantes. Para que tudo faça sentido, aquela nascente lá na propriedade da Fátima é uma das que abastecem esse córrego. Se você pensar um pouquinho, você fala assim, a água de Brasília vem da onde? Vem aqui da Bacia do Descoberto. É como se tivesse uma bacia cheia d'água o ano todo. Para ter água lá na barragem do Descoberto, é preciso que uma série de produtores lá em cima estejam cuidando bem das suas nascentes, estejam praticando uma agricultura sustentável, senão você não vai ter água na Bacia do Descoberto. Pela iniciativa, a propriedade da Fátima é remunerada em R$ 3.000 por ano, pagos em cota única. Esse é o pagamento por serviços ambientais, o PSA. Ela usa o dinheiro para ajudar a pagar as 3 roçagens que precisam ser feitas por ano em torno da nascente. O valor, ele precisa ser complementado pela propriedade. A propriedade investe também, não é suficiente. Não é o PSA que nos move, é a vontade realmente de cuidar e preservar. Mas afinal, o que é pagamento por serviços ambientais? PSA é uma gratificação, uma
um retorno que a sociedade vai dar a um produtor rural que conserva uma parte da sua propriedade e, ao conservá-la, presta a essa sociedade a garantia de alguns serviços que a natureza nos fornece. A política de pagamento para os produtores que preservam a natureza foi tema do seminário Agro em Questão, realizado essa semana pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. O objetivo foi colaborar com os debates sobre as fontes de recursos, os conceitos e os formatos de serviços ambientais. O serviço ambiental já vinha sendo prestado, né? O que agora nós vamos discutir é como a sociedade inteira que se beneficia desse pagamento por esse serviço ambiental pode contribuir para que o produtor rural mantenha isso, para que ele não, nas áreas que são permitidas, converta isso em área produtiva e que isso valha, esse serviço ambiental valha não só para o produtor rural, mas para a sociedade como um todo, produzindo água, armazenando carbono, emitindo menos gases de efeito estufa. Durante o seminário, um consenso: o recurso para pagar os produtores de serviços ambientais não deve vir de tributos. Produzir água é apenas um exemplo de serviço ambiental, mas aproveitando o caso, o coordenador da Agência Nacional de Águas dá uma dica de quem pode ser o pagador. Qual que é a característica desse pagador? Ele tem que representar a sociedade. Normalmente a companhia de saneamento é importante, porque ela recebe tarifa da cidade, tá certo? Representa todos os produtores da cidade, todos os habitantes da cidade que precisam de água. Então ela é uma boa pagadora para isso. O secretário da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação participou do Agro em Questão. Para ele, o PSA não pode ser visto como a solução para legislações incompletas ou não implementadas adequadamente, mas ressalta: o pagamento por serviços ambientais é um importante mecanismo de incentivo à proteção ambiental. O que o Brasil tem que fazer é realmente levantar as áreas que necessitam de PSA e que tenham realmente assim, uma habilidade de se criar um mercado para que o governo não tenha que colocar dinheiro. Então tem que ter assim, uma explicação, um processo comunicativo, como a gente estava discutindo agora, que você possa colocar de uma forma clara para o produtor rural e para o mercado o que está sendo vendido. Você consegue que o mercado seja engajado, porque daí alguém sabe o que está comprando e por que está comprando, o que vai gerenciar. Você sabia que o Senar Minas possui mais de 300 cursos nas mais diversas áreas? Isso mesmo, e eles ajudam o homem e a mulher do campo. Sabe como? Com capacitação profissional auxiliando os produtores dentro e fora da propriedade rural. Em Minas Gerais, uma queijeira ficou famosa, principalmente depois de aprender a importância da maturação. O queijo senzala é considerado o melhor do mundo e ela foi premiada na França. Nós fomos conferir essa história, veja só. A França pode ter conquistado a Copa, mas o melhor queijo do mundo é brasileiro e foi conquistado lá, na terra dos franceses. Nós estamos em Sacramento, município que fica no Triângulo Mineiro. É aqui a origem deste queijo. Nós vamos conhecer uma história que tem como principal parceiro o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. E aí, bora conhecer? Ao chegarmos à Fazenda Caxambu, que fica localizada a uns 40 minutos do município de Sacramento, observamos pequenas construções. A arquitetura rústica começa a ganhar uma versão moderna. É que nesta queijeira estão armazenados artigos que valem ouro. São centenas de queijos senzala produzidos por semana. O senzala oficial está duro, seco. O segredo dele está com ela. É a dona Marli que descobriu a cura que rendeu a premiação internacional. Desde o ano passado, o queijo senzala é considerado o melhor queijo do mundo, premiado na França com super ouro. Ele ganhou este nome por ter sido maturado na antiga senzala de um casarão. Hoje o local não existe mais e, para manter o mesmo resultado, dona Marli investe na construção desta cave natural. Feito com pedra e cimento, os próximos queijos serão finalizados no subsolo da propriedade. Mas e qual que é o segredo desse queijo? Tem alguma fórmula específica? Alguma receita? Então, eu falo que esse queijo, assim, na minha visão de produtora, ele é um conjunto de pessoas que nos ajudou.
Porque eu preciso de ter qualidade. Para ter qualidade entra o Senar. Eu preciso de ter apoio. Para ter apoio entra vai entrando as pessoas que ajudam, né? A gente teve igual a ação do IMA. Para ter uma segurança, a gente tem que ter a ação do IMA. As boas práticas, o nosso autocontrole, que eu acho que é um dos itens mais importantes de tudo que a gente aprende, a gente ter autocontrole e aplicar aquilo que a gente aprende. E ter muito carinho, amor e dedicação, e é isso que a gente faz com ele. Os cursos de capacitação do Senar ajudaram mesmo, e Dona Marli está se tornando uma excelente afinadora de queijos. E hoje você produz 9 maturações? 9 maturações. Esses aqui, por exemplo? Aqui está a maturação do tradicional. Esse aqui é o queijo tradicional mineiro, sem mofo. Só que esse aqui eu defumei, na mesma fumaça que defuma o provolone. Aí a gente defumou, deu um sabor bem diferente. Essa maturação aqui é com o mofo, é a maturação mofada. Esse daqui é o tiquinho, é a mesma maturação, o mesmo mofo, só que ele dá sabor totalmente diferente pelo tamanho. Olha, só de tamanho influencia o sabor. E ele também, olha, ele também foi premiado, venceu, é o melhor do Brasil, né? Melhor do Brasil, esse ganhou ouro. Ele agora, na hora de servir, a gente passa cacau nele, ele fica com cacau na crosta. Ela é um exemplo clássico dos participantes dos treinamentos do Senar, onde as pessoas já desenvolvem a sua atividade já há muito tempo e aí quando fazem um treinamento do Senar, elas conseguem melhorar o que já fazem. E foi o que aconteceu com a Marli. Vamos agora conhecer um outro experimento, desta vez bem maior. E agora você também tem novas experiências? Tem. Esse daqui a gente fez a massa tradicional, e a gente elevou ela a 45 graus com água quente, deu uma pré-cozida na massa e a gente vai maturar ele por 1 ano e meio. Para que todos cheguem neste estado, o trabalho começa aqui, na ordenha. Por aqui são 2. Acompanhamos a das 3 horas da tarde. O gado não tem genética definida. É uma mistura de giro, girolando, caracu e outros, como Marli gosta de dizer, tatu com cobra. Após todas as capacitações promovidas pelo Senar, o procedimento mudou. Cada passo tem controle de higienização. A gente fez o curso de vaqueiro e de qualidade de leite para estar adequando às normas que agora a gente tem que seguir, né? A evolução a gente tem que seguir umas normativas aí para poder enquadrar no cadastro do queijo. Voltamos para a varanda e Marli confessou: criar novos sabores não são os únicos planos. A produtora quer montar uma cooperativa de queijeiras. Desde que eu peguei essas medalhas, eu pensei, elas vão ficar só comigo? E eu não achava assim, muito sentido ficar só comigo, o produtor. E aí a gente resolveu fazer alguma coisa semelhante à França, que tem a região do Comté, a gente fazia a região do Senzala. Isso para beneficiar mais produtores e fazer com que mais brasileiros tenham oportunidade de estar consumindo esse queijo. Oportunidade que ganha força com a aprovação da Lei dos Produtos Artesanais. Até então, a gente tem o melhor queijo do mundo, mas não podia comercializar no Brasil. E a partir de agora, com a legislação vigente, que é recente, né, nós podemos comercializar o melhor queijo do mundo, de Minas Gerais, para o resto do Brasil. O setor agropecuário tem levado emprego e renda a todas as regiões do país, inclusive nos estados mais distantes dos grandes centros. O Amapá é um bom exemplo disso. O setor tem se desenvolvido muito nos últimos anos. Os motivos são vários. Pela sua localização geográfica, o Amapá consegue produzir até 3 safras por ano, além de estar mais próximo da Europa e Ásia. Outro fator que tem contribuído é o Porto de Santana, que possibilita o escoamento de grãos direto do estado. Quem mostra pra gente essa nova fronteira agrícola é o repórter Ricardo Araújo e o cinegrafista Wellington Ferreira. A colheita da soja no hemisfério norte já começou e é no Brasil, precisamente no Amapá, estado que, até pouco tempo, se destacava apenas na criação de búfalos, pesca no rio Amazonas, fruticultura e o extrativismo da floresta. Que diga ao gaúcho Tobias
que aposta no potencial produtivo de grãos do Amapá desde 2007. Tivemos bastante dificuldade no começo, porque não tinha pesquisa aqui no estado, a gente não tinha as variedades mais indicadas, chegava com dificuldade aqui o calcário, vinha de outras regiões, e até organizando isso aí, né, e chegar como está hoje, já ter sementeiras desenvolvendo trabalho no estado. O Porto, a Embrapa entrou dando um apoio também muito importante, e aí o governo, o setor público investiu na questão portuária de grãos, né? Que nós já tínhamos um porto aqui, mas o porto era só para bens de consumo da cidade. É o Porto de Santana, a 18 quilômetros de Macapá, no Rio Amazonas, que fez a diferença para a largada do cultivo de grãos na última fronteira agrícola do Brasil. Olha, o que determinou essa procura pelo Amapá, inicialmente foi pela localização do porto. E depois se descobriu que nós temos terras próximas ao porto, nós temos terras numa distância média de 250 quilômetros, nós temos algo em torno de 500 mil hectares de terra disponíveis para se trabalhar com grãos. Nós estamos aqui disponíveis para recebê-los, para orientá-los, assessorá-los na atividade de produção agropecuária de um modo geral. O Porto de Santana possui 2 píeres para descarga e embarque. Tem capacidade para escoar até 4 milhões de toneladas de grãos por ano. E com as boas perspectivas do setor agropecuário no Amapá, já tem estudo de ampliação sendo feito. A gente tem certeza que no futuro só 2 piers não vão ser suficientes para toda a realidade, aí, por assim dizer, que vai se instalar por aqui. Então a gente tem estudos, a gente já tem um grupo de trabalho fazendo estudo exatamente para poder estar trabalhando exatamente na ampliação do Pier 2 e talvez até na construção de um 3º pier. Ele é uma concessão do governo federal à Prefeitura de Santana. A abertura para a produção e escoamento de grãos por aqui foi recebida com otimismo também por produtores de outros estados, inclusive de Mato Grosso, como Ricardo, que produz soja no Centro-Oeste. Nós precisamos de vias diferentes para escoar nossa produção, né? Então essa saída aqui pelo Arco Norte, aqui pelo Porto de Santana, no Amapá, com certeza vai trazer uma competitividade maior, uma competição maior entre os modais de transporte, e isso se reflete no bolso do produtor, diminuindo o custo do frete, que hoje é um dos grandes gargalos brasileiros e com certeza talvez o maior gargalo do estado de Mato Grosso. Aqui no distrito de Fazendinha, na região metropolitana de Macapá, está um dos acessos por onde passam os navios para chegarem ao Porto de Santana. Bem ao lado está uma ilha que recebe o mesmo nome. E do outro lado da margem do rio Amazonas está o vizinho estado do Pará. Isso mostra a posição geográfica privilegiada que o Porto de Santana tem, tanto para receber grãos vindos das principais regiões produtoras do país, quanto para receber navios do mundo inteiro. Normalmente os navios para a Ásia chegam pelo Canal do Panamá, se torna-se muito mais próximo, a gente está aqui do lado. E a Europa é logo aqui na frente, não é? Então a distância menor para a Europa é realmente daqui, desse extremo aqui norte do país. Então os navios chegam de todas as partes do mundo, exatamente pelo Canal do Panamá ou então diretamente da Europa ou África para cá. Com essa evolução das lavouras de grãos no Amapá, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, já trabalha em parceria com a Federação do Estado para mostrar aos produtores a importância da gestão da propriedade, passando pelo controle dos custos até a melhor época para comercializar. Trazer a informação para o produtor, mostrar para ele aonde que ele precisa investir, como precisa investir, dar essas ferramentas de gestão para o produtor, até na questão de comercialização futura. Então, para o produtor, já que ele está começar de uma forma bem profissional, onde ele tende a crescer muito mais com o passar do tempo. Depois do intervalo, você confere a segunda parte da nossa viagem ao Amapá. Vamos conhecer os bons índices na produção agrícola do estado. E ainda a história de 2 irmãos que conseguiram melhorar e muito a produção de leite com assistência técnica e gerencial do Senar. É em instantes.